1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia especial, de estarmos aqui na Tua casa junto, cantando louvores, ouvindo a Tua palavra, Deus. E que o Senhor Deus nos abençoe nesta hora, Deus, para que possamos meditar a Tua palavra e relembrar aquilo que nós temos já aprendido, nos fortalecermos, ó Pai, no Senhor para praticar a Tua palavra, Deus. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nessa igreja mais uma vez realizando a eleição de presbíteros. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os presbíteros já eleitos, abençoando, ó Pai, os nossos diáconos, abençoando a liderança da Tua igreja, abençoando cada um de nós como corpo, como um membro que serve a igreja do Senhor Jesus, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem capacita cada um de nós, e te pedimos que o Senhor Deus esteja nos orientando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já avisamos algumas vezes, no próximo domingo nós teremos pela manhã a Assembleia Extraordinária da Igreja para a eleição de um presbítero. O presbítero Obed, o seu mandato está vencendo, então nós teremos essa eleição, ou reeleição do presbítero Obed, ou, dependendo dos irmãos, se votarem, pode ser eleição de um novo membro. E nós, sempre quando temos uma eleição, nós aproveitamos para relembrar algumas coisas. Eu creio que os irmãos conhecem a igreja presbiteriana, nós sabemos as funções do presbítero, nós sabemos como funciona a igreja, suas reuniões do conselho, presbitério, Supremo Concílio, mas sempre é bom nós lembrarmos algumas coisas. Em especial nesta noite, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho da liderança, especificamente o presbítero, e uma palavra, a igreja, como a igreja deve estar se comportando em relação ao líder, uma palavra aos líderes, como os líderes devem se comportar em relação ao seu ministério, ao seu chamado. Nós temos aqui neste texto, uma das passagens que fala sobre essas qualificações. Aqui o termo bispo é um termo que se refere ao presbítero. Esse termo bispo, ele é o termo para ancião. Então é um termo que se relacionava a uma pessoa mais experiente, essas pessoas que tomavam conta, que cuidavam das igrejas. Presbítero é um termo tanto usado para pastor, que o pastor é um presbítero docente, um presbítero que ensina, como o presbítero no sentido do administrador, do regente, aquele que está juntamente com o pastor, administrando a igreja. E então nós temos a igreja presbiteriana, não criou um cargo, um termo presbítero, mas nós seguimos o que a palavra de Deus nos ensina. E essa ideia vem lá desde os tempos lá de Moisés,
em Números 11, de 15 a 17, nós vemos Moisés preocupado, né, com tantos trabalhos, tantas pessoas procurando para que ele resolvesse seus problemas, os problemas da igreja daquela época, ou daquele povo. E ali houve então a ideia de se experimentar 70 anciãos, homens experimentados que ajudariam na liderança. Então Moisés nomeou esse povo que ajudava a conduzi-lo. E assim nós sabemos que na igreja do Senhor nós precisamos de ter pessoas que estão dispostas a trabalhar, a reunir. E esse termo ancião está relacionado às pessoas que eram respeitáveis, às pessoas que por ter uma certa idade também serviam naquela causa. E nós sabemos que não é necessariamente ser um ancião, ser um idoso, mas a ideia de alguém que seja temente a Deus, que conheça a palavra de Deus, que esteja disposto a servir a igreja do Senhor. Essa é a ênfase que nós encontramos aqui. A ideia então, irmãos, é colocarmos diante de Deus a nossa igreja em oração, orando pelos nossos líderes, orando pela eleição, orando pelos nossos líderes, porque nós sabemos que uma igreja que tem uma liderança forte, uma liderança saudável, é uma igreja saudável. Uma igreja que tem uma liderança temente a Deus, é uma igreja que pode crescer, que pode desenvolver mais. E nós precisamos então reconhecer isso. Os nossos líderes, eles são eleitos pela própria igreja. Então nós precisamos de sabedoria para eleger os nossos líderes e também para ser abençoados e abençoar os nossos líderes. Uma palavra então aos líderes e aos liderados. Vamos começar com os liderados? Uma palavra à igreja. Hebreus 13, 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse versículo. Hebreus 13, 7. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Uma palavra à igreja: obedeçam aos seus líderes, sigam as suas ordens. Uma frase que parece um pouco agradável. Você ouvir alguém dizer: obedeça, siga ordens. A palavra obedecer, se submeter, parece um pouco fora de moda. Infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade que cada um quer fazer o que bem entende, todo mundo quer ser técnico, todo mundo quer dar palpite em tudo, mas é uma palavra da Bíblia, irmãos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles. Por que nós somos chamados a obedecer os nossos líderes? Porque os líderes são a autoridade de Deus para nós, a autoridade reconhecida por Deus. E principalmente esse mesmo versículo, ele vai explicar que o líder, ele tem a responsabilidade de cuidar espiritualmente da igreja. Eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Motivo de nós respeitarmos. Tarefa do líder é servir a igreja, mas eles prestam contas a Deus. Devem prestar contas a Deus. E a ideia do respeito, do amor ao líder, está relacionada a facilitar o trabalho do seu líder, para que ele exerça a função com alegria e com disposição.
1 Timóteo 5, 17 a 20, falando ainda sobre os presbíteros, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino das Escrituras. Não amordaste o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. O começo do texto aqui, 1 Coríntios 5, 17, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. O líder deve ser respeitado. É interessante, irmãos, que nós estamos tendo, né, em muitas igrejas, né, na igreja, uma visão errada do que é o líder. O líder, ele é um servo, e alguém que está trabalhando, alguém que está servindo a Cristo, ele deve ser respeitado, ele deve ser seguido. Esse líder não é alguém que deve receber elogios como um fã, né? Como alguém que seja idolatrado. Não é esse tipo de respeito. Mas o respeito que um líder merece, que deve ser recebido, é o respeito de alguém que ouve as instruções do líder, de alguém que segue os ensinamentos do líder, de alguém que vive conforme essa igreja está trabalhando. Nós temos uma igreja, nós temos uma liderança, nós temos que ser submissos a essa liderança. Nós falamos já algumas semanas sobre a questão da submissão. A submissão nunca quer dizer inferioridade. A submissão faz parte da vida. Todos nós precisamos ordenar as coisas. O mundo tem uma ordem. Então, se alguém é chamado para vir à frente e chega na frente e fala: vamos cantar de pé, o que a gente tem que fazer? Ficar de pé. Isso é obedecer o seu líder. A ele competiu, né? Foi dada a ele a liderança. E assim esse corpo vai movimentar, caminhar. E nós vemos aqui então que nós precisamos, como igreja, palavra igreja, obedeça, siga o seu líder, faça o trabalho dele se tornar melhor, ame o seu líder, cuide do seu líder. Mas repare que esse amor, que essa obediência não é cega a qualquer líder. É claro que a obediência do líder está relacionada à fidelidade do líder ao seu ofício e à palavra de Deus. Esse mesmo texto de Timóteo 5 que nós lemos, no versículo 20, tem uma palavra dura aqui. Os que pecarem, está falando dos líderes, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então, nós devemos obedecer, devemos ser submissos aos nossos líderes, mas esses líderes que estão seguindo a palavra, que estão pregando a palavra. Existe muito pastor, muito presbítero por aí, que na verdade não é verdadeiro, não é falso pastor, é falso líder. Quantos líderes que exploram as igrejas? Então esse tipo de líder, nós não devemos nem estar nessa igreja. Mas se você tem uma igreja, se você participa dessa igreja, você tem que seguir os seus líderes. A questão é, irmãos, que muitas vezes, por qualquer motivo, nós já estamos, de certa forma, desmerecendo os nossos líderes, nós estamos já desprezando os nossos líderes, ou não tomamos ação em relação àquilo que eles falam, que eles dizem. Nós precisamos aprender a segui-los. Uma palavra aos líderes: cuidados do líder. Nós temos um grande chamado, e agora quando eu falo líder, estou falando especificamente do presbítero, mas cada um de nós, como corpo, como servo de Cristo, no trabalho que nós desempenhamos, nós somos líderes, porque o chamado é um só. O chamado de Mateus 28, 19 e 20 é um só.
Aqui diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O chamado do líder é servir a Cristo. Palavra ao líder: você serve a Cristo. Chamado para trabalhar, para servir na causa, para liderar pessoas, falar de Jesus às pessoas. 1 Timóteo 4,16. Palavra ao líder: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque assim, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Duas principais coisas aqui nesse versículo estão bem claras: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeira, cuidar de si mesmo. O líder deve pensar que antes de fazer qualquer coisa, ele deve viver de forma honesta, de viver de forma verdadeira. Cuidar de si mesmo. Um líder que não testemunha não serve para ser líder. Cuidar da doutrina, cuidar do que ensina. Ser fiel na exposição da palavra, nos seus ensinos. Cuidado para desempenhar bem o ministério pelo qual você foi chamado, segundo as funções do seu ministério. E aí a gente percebe como é grande essa responsabilidade. Nós já falamos que o líder prestará contas a Deus, né, pelo seu trabalho. E essa obra é muito importante e de muito grande responsabilidade. Tem uma frase de um autor chamado John Shaw. Ele diz o seguinte: a obra que está diante de ti é pesada e importante. A consequência, tanto para ti quanto para os teus ouvintes, deve ser levada a sério. E haverá de ser feliz ou triste à medida em que fores fiel ou infiel diante desta obra, à medida que fores achado ou não achado um pastor de acordo com o coração de Deus. Qual que é o trabalho de um presbítero? Qual que é o trabalho de um pastor? É um trabalho em cuidar das almas. Se esse trabalho for bem feito, ele vai estar cuidando das pessoas e de si mesmo. Mas se o trabalho for mal feito, a responsabilidade que está nas suas mãos, cuidar de uma alma, imagina a responsabilidade disso. Toda profissão tem as suas responsabilidades, né? Você pensa numa pessoa que trabalha numa fábrica lá, construindo um carro, o carro sai com uma porta torta, é um problema, né? Mas tem coisa pior: um médico. Um médico vai fazer uma cirurgia, cola um joelho errado, consequência pior. Agora imagina você como servo de Cristo, como um pastor, como um presbítero, fazendo um trabalho para cuidar de uma alma. Se você faz esse trabalho mal feito, a consequência não é uma porta que não fecha, nem uma perna torta. A consequência pode ser uma alma longe da eternidade. Nós falamos hoje cedo, né? Jesus repreendendo os fariseus: ai de vocês que andam por aí pregando essa doutrina errada. Aqueles que vocês conseguirem levar junto com vocês para a sua doutrina errada, são merecedores de 2 vezes o inferno que vocês já vão. Responsabilidade grande do líder. O líder precisa cuidar então dessas 2 coisas: cuidar de si mesmo, da sua vida, santidade, cuidar da doutrina, daquilo que fala. Mas mesmo tendo dificuldades, esse texto de Mateus 28,
19 e 20, ele fala: e eu estarei sempre com vocês, ou estarei convosco, até o fim dos tempos. A promessa de estar conosco é a promessa de estar conosco no trabalho, abençoando, nos dando sabedoria para servir, para fazer o trabalho do Senhor, para fazer esse trabalho de Deus. Voltando ao nosso texto de 1 Timóteo 3, diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, um desafio para todos nós como membros da igreja, que nós sejamos sendo desafiados a excelente obra, servir a Deus, como presbíteros, como diáconos, como pastores. Aqui especificamente está falando de presbíteros, de pastores. Excelente obra almeja. Colocar isso no nosso coração, desejo de servir a igreja. Nós temos uma eleição no domingo que vem, mas nós teremos outras eleições. Hoje nós temos presbíteros, depois teremos outros presbíteros, e nós precisamos nos dispor nesse serviço da casa do Senhor. E aqui, se os irmãos notaram, existe uma lista muito grande de qualidades, qualificações dos presbíteros e diáconos. Então nós não vamos falar nessa noite essas qualificações todas, mas provavelmente nós, como estamos falando como igreja, corpo de Cristo, nós vamos falar dessas qualificações em outras semanas. Mas o presbítero, ele é chamado para pastorear esse rebanho juntamente com o pastor, ensinar a palavra, refutar aqueles que contradizem a verdade, governar, presidir, liderar, orar com os doentes, orar pelas pessoas. E ele precisa buscar tantas qualidades. Agora, irmãos, é só o presbítero, o diácono, o pastor que precisam buscar qualidades? Todos nós precisamos buscar santidade e verdade na vida. É claro que um líder é mais visado. Se um líder, ele leva uma vida de qualquer jeito na cidade, nos lugares, né? É mais penalizada a igreja por isso. A igreja sofre muito mais. Mas todos nós também, quando nós vivemos de forma errada e não somos líderes, nós estamos de certa forma trazendo um nome. A identidade da igreja, né? Somos nós, a identidade da igreja. E a pessoa, ela vai ver, aquela pessoa é a igreja. Ele vai rotular a igreja por você, pela sua vida, pelo que você faz. Aquela igreja é assim, ou naquela igreja pode fazer assim, pode viver dessa forma. Então nós vemos aqui, nessa passagem de 1 Timóteo 3, também numa passagem de Tito, cerca de 20 qualificações para o presbítero, diácono, líder e cada um de nós. Qualificações. Eu quero apenas falar nesse comecinho aqui. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A primeira palavra, ela vai englobar todas. Por que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que seja uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa conhecida de forma a ter boa reputação. Ser irrepreensível é ter boa reputação. Eu creio que esse é um ponto importante. Você vai eleger alguém, o primeiro fator para você votar ou não nessa pessoa é o que as pessoas dizem a respeito dele. Qual é a reputação, como ele é conhecido. Mais uma vez, não adianta nós reclamarmos dos nossos líderes. Quem elege o líder somos nós mesmos. Os líderes são indicados por quem? Pela própria igreja. Todos os líderes, independente da eleição de presbítero e diácono, ou os demais líderes, são indicados.
E quando nós vamos escolher, né, chega aquela época do final do ano, a primeira coisa que a gente deve realmente pensar é isso. Essa pessoa tem uma boa reputação? Ela é conhecida? Como ela é conhecida? O que falam de fulano? O irrepreensível aqui é um termo muito forte, né? É alguém que não merece censura. É alguém que você não consegue, não tem o que falar mal dele. Tá difícil, né? Repare que quando a gente encontra uma pessoa, muitas vezes você fica conhecendo a pessoa e você não fica satisfeito. Se você fala, não, agora eu conheci a pessoa, quando você conhece um defeito dessa pessoa, você fala, agora eu conheço. Parece que a gente fica procurando defeitos. Se você encontra alguém que não tem defeito, você fica, não, mas deve ter. Deve estar em algum lugar, né? É claro que todos nós temos defeitos. Mas a ideia aqui é que alguém que, quando ela chega, ou quando ele chega, não é a primeira coisa que a gente vê o defeito dela. Nós vemos qualidades. Conhecido pela sua boa reputação. Em Atos capítulo 6, nós vemos que homens de boa reputação foram escolhidos como diáconos. Em Atos 16, nós vemos uma palavra falando a respeito de Timóteo. Atos 16, 2 diz: dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Ou seja, Timóteo era um homem de boa reputação, era um homem irrepreensível, homem conhecido pelas suas qualidades. Um líder, ele precisa ser alguém que as pessoas falam bem. Primeiro que as pessoas falem, porque se ninguém fala da pessoa, a pessoa parece que ela nem existe na sociedade, né? Ou é uma pessoa que não tem expressão, uma pessoa conhecida, mas que falem bem, não simplesmente ser conhecido, falem bem. E aqui dá a ideia de Icônio e Listra, né? Ele não era só bem falado, Timóteo não era só bem falado em uma cidade, ele era conhecido em vários lugares. A ocorrência do testemunho a respeito dele, que ele era um homem bom, tanto que Paulo quer que ele seja a sua companhia. Você não quer a companhia de qualquer um, né? Você quer a companhia de uma pessoa que seja alguém que venha ajudar. Então, irmãos, nós precisamos buscar ser pessoas de boa reputação. Alguém pode falar, mas o importante é o que você é no escuro, o caráter é o que você é no escuro. É claro que o que você é no escuro é importante, mas se nem o que você é no claro está passando, o negócio está feio, está ruim. A gente espera que o que você é à vista seja a expressão de muito do que é no coração, porque essa história de que é no escuro também é complicado. Ninguém consegue se esconder por tanto tempo, e quem se esconde também está diante de Deus, será julgado. Então nós precisamos pensar nisso. Quais são as duas palavras nessa noite para nós? Palavra igreja. Vamos aprender a amar os nossos líderes, vamos aprender a obedecer os nossos líderes, vamos andar com os nossos líderes. A ideia de submissão, é a mesma questão da submissão da mulher. Você é auxiliadora do seu esposo, a igreja é auxiliadora. Na verdade, é a igreja que vai ajudar o líder, até mesmo a esse líder indicar os caminhos certos. Mas quando a liderança se reúne e toma uma posição, e por que não dizer, dá uma ordem, nós possamos ser aquela igreja que, não, vamos juntos, porque a liderança, ela é conduzida por Deus. Não há nenhuma pessoa que é colocada para servir a Deus se não for por Deus. E nós vamos votar nesses irmãos. Então, como igreja, que possamos ser
pessoas que abençoem os nossos líderes. Como a palavra disse, eles são merecedores. Eles devem ser assim, pelo cargo que trabalham, né? Eles devem ter o seu louvor como igreja. E o líder precisa se colocar diante de Deus, orar, pedir que Deus dê a ele condições de cumprir esse papel, cuidar de si mesmo e da doutrina. Que assim ele vai ajudar o outro e assim ele vai ajudar a si mesmo. O líder deve pedir a Deus que ajude nessa tarefa, porque ele vai prestar contas a Deus. Nós trabalhamos, o líder trabalha para Deus. E o trabalho do Senhor, nós vamos prestar contas a Deus, servindo esta igreja. Servindo essa igreja. O líder, que possamos lembrar dessa responsabilidade de servir, de buscar as qualidades de alguém que realmente busca ser qualificado para servir na obra de Deus, servir na obra do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender o ministério que Ele tem para nós. Que Deus abençoe esta igreja, abençoe cada um de nós, aquilo que nós temos sido chamados, né, para o trabalho do Senhor, e assim nós possamos estar firmes, né, cumprindo a missão da igreja, que é anunciar o evangelho àqueles que estão lá fora e edificar aqueles que estão aqui dentro com a palavra de Deus. Que a igreja siga firme nesse propósito, que nós tenhamos essa paz de Deus no nosso coração. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus. Te louvamos pela obra do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Te louvamos pelo amor do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida dessa igreja, Deus. Abençoando os líderes que são chamados pelo Senhor para o trabalho da sua obra, ó Deus. Que esteja abençoando, ó Pai, cada irmão, cuidando de nós, ó Pai, no desejo de participarmos da igreja, Deus, de vivermos a igreja, de conhecermos sobre a igreja do Senhor. E que o Senhor Deus nos dê paz, tranquilidade, Deus, nos dê sabedoria em tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer, Deus. Obrigado a Deus por esse momento, pela oportunidade que nós lemos a Tua palavra, e que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa igreja nessa semana. Ó Deus, que possamos mais uma vez colocar diante do Senhor em oração a vida desta igreja, a vida, ó Deus, dos presbíteros e a eleição que teremos domingo, ó Pai. O Senhor esteja abençoando, preparando cada um de nós conforme a Tua palavra, ó Deus. E obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar aqui, de cantar louvores ao Senhor, de aprendermos da Tua palavra, Deus. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.